Boa noite. Olá, sogra blogueira, meu amor, mamãe, Thaisa, nossa anja da Idel, Jundiaí. Vamos lá de musiquinha? Letícia, Idel Morumbi. Quem conhece essa música? A Renilde, a anja de casa. Physical. Será que a gente tem que fazer ginástica para manter o físico? Doutor Adolfo, estou esperando o senhor entrar. Vamos lá. Boa noite. Vocês podem ir mandando aviãozinho pro povo. A gente já tá no ar. Oi, Cris. Tudo bom com você? Doutor Adolfo, me dá um oi aqui, querido. Hoje vamos falar de emagrecimento saudável. Adriana Souza, nossa esteticista massoterapeuta da Idel Morumbi, mãos de anjo. Oi, Ci! Simone tá aí. Raquel. Biazona, minha filha. O que vocês acham, gente? É importante atividade física para manter? Olha lá, doutor Adolfo entrou. Papai. Vamos lá. Já convidei o doutor Adolfo, hein? Boa noite. Boa noite. Deixa eu Tudo bom, deixar Regina? a Olivia Newton-John um pouquinho quietinha lá. Mas ela estava muito bem. Tudo bom? Boa Tudo em noite, paz. querido. Graças a Deus, tudo bem. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Tá? É um prazer, uma satisfação imensa estar aqui com vocês. A satisfação é minha. Eu conheci, acho que essa pandemia teve alguns efeitos em todos nós. Em mim, fez com que eu descobrisse esse mundo digital que até então me era desconhecido, ainda me é um pouco, né? E através disso eu comecei a ver muitas coisas que não condiziam muito bem com saúde, muitas pessoas comentando. Então eu falei, nós médicos não podemos não falar o que estudamos, o que é a nossa experiência clínica do dia a dia, para tentar ajudar as pessoas que muitas vezes ficam perdidas no meio de tantas informações desconectadas. E nesse emaranhado, eu em 2020, querido Adolfo, comecei a me aventurar a fazer lives, né? Fomos Imagina, eu iguais. não tinha nem Instagram, comecei a fazer lives. Então, para mim, foi um desafio, mas eu acho que se a gente puder ajudar uma pessoa, né? Eu acho que a gente já vale. E, na verdade, a gente está chegando, acho que na oficina de número 110, com diversos temas, né? Eu sou dermatologista, faço a parte clínica, cirúrgica e estética, mas sou apaixonada por saúde integrativa, fiz a pós no Einstein, fiz ortomolecular, fiz pós-graduação em hormônios. Então, na verdade, a gente sabe que a pele é o final da história, não o começo dela. Então, Com dessa certeza. forma, eu consigo tratar meu paciente de uma forma integral e consigo resultados muito mais eficientes, muito mais coerentes, né? Com o que a Perfeito. gente quer para o paciente, que é o bem-estar físico e mental. E nesse capítulo, eu acabei conhecendo o Dr. Renato Rício, a princípio só pela internet, depois já tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, mas eu assisti algumas oficinas de vocês dois e achei bárbaro, né? Vocês Que dois bom. têm muito conhecimento, muita sabedoria no colocar. Então, por isso que eu gostaria aí, né, dessa honra de tê-lo aqui, falando de um tema que aflige tantas pessoas, que é o tal do
emagrecimento saudável, né? Perfeito. Então, gente, a gente fala isso, as pessoas pensam, nossa, será que tem uma fórmula mágica que foi descoberta? Uma cápsula para emagrecer, pelo amor de Deus, para me deixar magra para sempre? Então, a gente vai abordar sobre isso, né? Eu sempre falo aqui, Adolfo, e acho que você concorda, que a saúde é uma conquista diária, né? Se as pessoas Perfeito. acham que eu ou você não temos que também batalhar pela nossa saúde, elas estão redondamente enganadas. Por isso que eu fiz questão de, no meu stories, colocar para vocês uma foto minha, jovenzinha ainda, com 22 anos, e aonde eu fiz uma aventura, né? Eu tranquei a matrícula no último ano da faculdade, doutora Olha Adolfo, só. pus uma mochila nas costas e fiquei 4 meses nos Estados Unidos e quase 5 meses na Europa. E lá Que coragem. eu me destrambelhei toda na parte da alimentação, né? Porque comia o que tinha e comi mal, né? Minhas escolhas foram ruins. Então, para você ter uma ideia, eu voltei 20 quilos mais gorda. Eu voltei tão gorda que os meus próprios pais, não me reconheceram no aeroporto, né? Então, eles só me reconheceram pela voz. Porque como a minha malha extraviou, eu fui uma das últimas a sair e fui na direção deles. Meu pai falou, nossa, aquela moça parece a Regina. E a minha mãe retrucou, aquela moça é uma gorda. Eu sempre fui mais para magra, né? Meu pai falou, mas a gorda está chegando aqui. O fato é que realmente eu engoli o mundo. E quando eu cheguei para abraçá-los, eles não sabiam se riam ou se choravam. Então, gente, Meu Deus. essa questão da obesidade pode acontecer com qualquer pessoa, né? E a gente vai falar aqui das nossas experiências próprias e das experiências com o paciente, claro, e dos nossos estudos. Então, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Regina Vaz, dermatologista, faço medicina integrativa e queria as considerações iniciais do queridíssimo doutor Adolfo. Regina, muito obrigado por essa introdução, muito bela, muito interessante. Eu acho que a maior parte de nós já sofreu de alguma forma, né, com essa questão da obesidade, da própria síndrome metabólica. Eu também tenho um passado meio complicado nesse assunto, né? Eu já fui aquele rapazinho de 132 quilos, então eu também já fui grandinho, né? Hoje eu estou Uau! menos ruim, bem menos ruim, mas já fui bem maior. E realmente, a obesidade é um problema para todos, digamos assim, se não direta, indiretamente, e a causadora da maioria das doenças crônico-degenerativas que a gente enfrenta hoje em dia, né? Antes de continuar, pessoal, meu nome é Adolfo Duarte, eu sou médico e me dedico à prática ortomolecular integrativa desde sempre. Eu fui um daqueles loucos, sabe, Regina, que já entrou nisso desde o início, já não fez outra coisa, fez só isso. Então, meu nível de loucura, ele é um nível de loucura muito alto. Eu meter a cara só nisso, mais nada. Mas Então é assim, isso. gente, essa loucura é uma loucura para ajudar, né? Uma loucura porque a gente acredita piamente que existe um caminho mais saudável além dos remédios, né? Perfeito. Que são os curédios que eu falo, né? Que eu acho que o Adolfo, o que são os curédios, né? Aqueles que curam, né? Então, acreditar nisso, por que acreditar nisso? Porque no nosso dia a dia a gente se emociona quando as pessoas conseguem mudar pequenos hábitos e fazem tão grandes diferenças na vida da pessoa que a gente se emociona de poder ter feito aquele start, né? De repente, na vida daquela pessoa. E aí a gente mergulha de cabeça sim, porque na verdade eu acho que o médico, de fato, é aquele que olha para o paciente, se coloca no lugar do paciente e realmente ele quer fazer a diferença para aquele paciente. Então, parabéns, Adolfo. Eu tenho certeza que você faz muita diferença para os seus pacientes, viu? Inclusive, coincidentemente, uma das minhas seguidoras, quando eu coloquei o post, ela falou, eu sou paciente do doutor Adolfo. Eu falei, então,
Tá na piscina, é a Bruna, ela tá aqui na oficina. Ah, que Boa legal. noite, Bruna. Boa noite, Né? Bruna. Então, Olha, eu fico muito feliz. Eu nesse te digo. universo aqui, gente, de Ah, emagrecimento saudável, né? A gente recebeu muitas perguntas. Mas eu queria só fazer uma pequena introdução, depois o doutor Adolfo fala aí pelos cotovelos. A introdução é a seguinte, gente, no meio reflexão. A alimentação é uma responsabilidade que afeta a nossa qualidade de vida e a nossa longevidade. Só que essa responsabilidade, ela não é só conosco, ela também vai para as próximas gerações. Então, você que é mamãe, você que é papai, presta atenção no que você está comendo, porque os seus filhos vão copiar. Né? Muitas mamães falam assim para mim, Adolfo, eu não como frutas, mas eu dou frutas para os meus filhos. Eu falo até ele aprender a falar não. Porque quando ele aprender a falar não, ele vai falar não, porque mamãe não come, eu também não preciso. Então, essa responsabilidade vai muito mais além do que a gente pensa. E mudanças alimentares não fazem efeito nessas dietas rígidas que você vai fazer uma semana, um mês. Não, é um padrão de vida que você vai ter que seguir o resto da vida, tá certo? E uma verdade. alimentação saudável proporciona mudanças bioquímicas e metabólicas positivas ao nosso organismo. Então, sabendo disso, doutor Adolfo, qual é a melhor dieta? Vamos lá, olha só. A gente tem que pensar em alguns conceitos antes de responder essa pergunta, sabe, Regina? Porque o próprio conceito de emagrecimento, ele é um problema no consultório. Ainda perdura até hoje a ideia de que o emagrecimento seja uma perda de peso. E nós sabemos que não é. O emagrecimento, na verdade, ele seria, pegando a palavra por si, o favorecimento do tecido magro. Eu tenho duas formas de favorecer o tecido magro: perdendo o tecido gordo ou aumentando o tecido magro. Então eu posso emagrecer ganhando peso. Então a primeira coisa que precisa ser feita é entender o que o paciente quer e o que o paciente precisa, que nem sempre essas duas coisas casam. Ou melhor dizendo, o que ele quer, o que ele precisa e o que ele pode. Né? Porque a gente precisa também ver a viabilidade do que ele busca. Então, assim, estabelecendo de fato essa meta como algo claro e real, aí nós vamos partir para o processo, que vai envolver, antes de tudo, você falou de uma coisa muito importante, que é essa questão mimética do desenvolvimento da alimentação infantil. É um processo de mimetismo. As crianças copiam o que os adultos comem. E elas comem o que os adultos comem, porque é o que tem disponível. Então, no fim das contas, ninguém passa por um processo de educação alimentar. A gente passa por um processo de adestramento alimentar. Sim. E esse processo envolve o que? O nosso animal interior, que é quem domina os nossos impulsos e dá a base das nossas ações, né? O intelecto, na verdade, tem o trabalho de justificar as ações baseadas nos impulsos desse animal interior. Então, o que acontece? Estabelecemos tudo isso. Vamos determinar qual vai ser a estratégia. E aí, Regina, entra a resposta à sua pergunta. A melhor dieta é a dieta que o paciente consegue seguir para alcançar sua meta. Isso pode variar enormemente. Eu, particularmente, trabalho muito com as variações que regulam volume e qualidade de carboidratos na ingestão. Mas nós temos diversas maneiras de fazer isso e nós temos diversas formas de chegar até a forma final do que seria essa dieta. Por quê? Há pacientes onde você deve radicalizar e mudar de um dia para o outro. Mas há pacientes que só funcionam se a mudança for paulatina. E é incrível, pessoal, porque existem realmente tipos de pessoas diferentes nesse sentido. Regina, eu tenho paciente que se eu tentar fazer as coisas devagarzinho com ele, não vai para lugar nenhum. Sim. Só funciona se for aquela porrada de um dia para o outro, sabe? Pum! Enquanto outros, você vai em um mês fazer uma pequena mudança, no outro mês outra pequena mudança, e assim você vai alcançando aquela forma. Então, assim, mas para não parecer que eu estou sendo evasivo na resposta à sua pergunta, eu particularmente tenho uma preferência grande pelas dietas que têm esse controle, tanto em volume quanto em qualidade dos carboidratos. Então, uma tendência no que chamam hoje muito de low carb
mas eu já trabalho com isso desde antes de ganhar esses nomes. Então, assim, eu falo muito que é isso. É qualificação e restrição de volume em carboidratos. Tá aí a doutora Juliana Luciano, que é uma nutricionista fantástica, que tem uma história fantástica sobre isso também. Ela é uma ex-obesa que hoje dá aula, ela é fantástica nesse resultado. Ela é um Que exemplo do legal. uso de uma dieta desse tipo, né? Então é isso, eu respondi sua pergunta. Bom, aí você falou em controle do carboidrato. Então, a gente recebeu muitas perguntas, Adolfo, porque as pessoas têm pânico dessa palavra carboidrato. Elas ficam completamente enlouquecidas, principalmente o ex-obeso. Você fala carboidrato, ele fala, pelo amor de Deus, vou para a cruz até, porque isso deve ser do capeta, eu não como nem que me mate. Eu só como proteína, doutora, proteína. E É. daí eu já atendi muitas pacientes no consultório, Adolfo, que elas vêm verde para mim, verde, cheia de espinha. Eu falo, mas são moças lindas. Elas chegam, elas parecem extraterrestre. Acho que extraterrestre é mais bonito. Eu falo, o que aconteceu com você? Ai, doutor, eu fui no nutrólogo. E aí ele me proibiu o carboidrato. Eu falei, mas total, total. Nem fruta, nada, total. Eu falei, mas por que isso? Ah, para minha bunda levantar. Eu falo, querida, mas olha a sua cara. Você vai pôr a bunda na cara? Porque olha como é que você tá. E às vezes, Adolfo, eu tenho que pegar um espelho e mostrar para elas, porque elas ficam tão obcecadas por aquilo. Eu falo, até quando você vai ficar sem fruta? Até quando o nutrólogo mandar. E o pior de tudo é que elas me respondem, se fruta não é bom para mim, também não é bom para os meus filhos. Gente, que mundo que a gente está vivendo? Né? Olha o Regi, radicalismo. Então, gente, carboidrato não é do demônio, para começar. E vocês ficam sabendo que para emagrecer, a gente também precisa comer carboidrato. É verdade isso, Adolfo? Pelo amor de Deus. vamos lá, Regina, o que que acontece? Uma paciente que passa por isso, que você identifica no consultório, ela mentiu para você. Porque se ela estivesse realmente comendo só proteína, ela não estaria com acne por causa disso. Eu não preconizo que as pacientes comam só proteína, não. Na verdade, a parte mais importante dos alimentos de origem animal é a gordura. Uhum. E os carboidratos, eles podem estar fazendo parte, não precisam ser demonizados, não, você tem toda a razão. É uma questão de entender o seguinte: o nutricionista tem uma função muito importante nesse trabalho. E o nutrólogo não é nutricionista. Então é Uhum. importante o pessoal entender isso, é importante os próprios colegas entenderem isso. O nutrólogo não é nutricionista. São duas funções diferentes. Fazer um cardápio, estabelecer uma estratégia nutricional nos seus detalhes é trabalho do nutricionista. Então o que que Sim. acontece? Como a gente, Regi, nós como médicos não podemos, em tese, fazer cardápio, muitas vezes a gente acaba apelando para orientações nutricionais que são mais genéricas. Eu tenho um trabalho em cima disso, mas o meu trabalho não é excludente dessa forma como foi o desse que você citou. É Uhum. um trabalho onde eu, ao longo de mais de 20 anos trabalhando com isso, consegui chegar num conjunto de regras que faz o meu paciente cair num cardápio aceitável. Se ele, naquele momento, não tem como ir a um nutricionista. Agora, Ok. quando ele pode, lá no Sim. consultório nós temos 4, entende? Olha. Para todos Uhum. os gostos, né? Para todos os tipos. Então, o pessoal muito competente, trabalha muito bem, para justamente fazer com que não hajam esses generalismos que trazem problemas. Sim. Porque, assim, é engraçado, eu posso dizer para você, Regi, que, do meu ponto de vista, no meu trabalho, as frutas não têm nenhuma utilidade para a saúde. Eu posso dizer isso para você do meu ponto de vista. Mas eu nunca vou dizer para você que as frutas vão fazer mal à saúde. Então, é uma coisa que o pessoal pega uma informação, Regina, um pedaço da informação, aí generaliza aquilo, aí fica errado. Vê, por Uhum. exemplo, alguém falando, olha, o excesso de sucos de frutas é uma coisa que é ruim porque vai te dar um monte de frutose concentrada. Isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro. Mas olha só, o excesso do suco de frutas. O Não é excesso. as frutas. E o excesso, entende? Então, Uhum. tudo é uma questão de, além dos tipos, as medidas. Tem que haver uma justeza nesse detalhe.
E é aí que o colega, em geral, peca. Sim. Por quê? Muitas vezes não tem a formação suficiente para estar mexendo com isso, muitas vezes não tem relacionamento com nutricionistas para poder ter essa referência e contra-referência, né, Regina? Isso é coisa do nosso tempo. O pessoal mais novo não sabe o que é isso. Que vinha o papel escrito atrás. Então, não tem essa vivência de referência e contra-referência. E acaba se perdendo na coisa de tentar abraçar o mundo sozinho, né? Sim. Então, outra coisa que acontece muito, viu, Regi? Paciente como essa que você descreveu, muitas vezes ela está prescrito um monte de hormônios ou pré-hormonais Sim, sim. de uma forma totalmente enlouquecida e irresponsável, com objetivos que só posso classificar como de alguém que não sabe trabalhar com isso. E aí Sim. é bem como você falou, é acne, queda de cabelo, oleosidade e outras alterações mais íntimas que não convém aqui a gente citar, mas que não são provavelmente o que ela foi buscar quando procurou a consulta, não é verdade, Regina? Isso. Então, gente, a melhor dieta é aquela individualizada, né? E com a proposta de cada paciente e a necessidade, porque muitas vezes o paciente vai te procurar não só obeso, ele vai te procurar com outras doenças crônicas instaladas, uma Perfeito. diabetes, um excesso de colesterol, uma menopausa, então outras coisas que estão influenciando na obesidade também. Então, cabe ao médico pesquisar o que está acontecendo para, juntamente com o nutricionista, orientar um padrão de dieta mais equilibrada possível naquele ambiente do paciente, né? Perfeito. Porque não adianta eu propor para ele comer abacate e ele não suporta abacate. Né? Ele vai olhar para mim e vai falar: o que é isso? Abacate? Logo abacate? Então, tudo é uma questão de adaptação, mas as adaptações têm que ser feitas sem uma rigidez excessiva. Lógico, alguns pacientes precisam, como o doutor Adolfo falou, precisam de um choque para começar a perder peso, para conseguir entrar nessa nova rotina. Mas também tem um outro lado da moeda. Muitas vezes, gente, quando o choque é muito grande, as pessoas perdem peso muito rápido, porém, tem o outro lado da moeda. Todo mundo aí já ouviu dizer: ah, fulano emagreceu 10 quilos em um mês e quando parou engordou 20 no outro. Isso é uma coisa muito frequente. Muitos pacientes sofrem com esse efeito sanfona e muitos ficam a vida inteira correndo atrás de um peso ideal, mas sem saber direito o que fazer, para onde ir, porque eles falam: já tentei de tudo, doutora. Então, eles começam a ter raiva da balança, raiva da comida, começam a se relacionar mal com a comida, se relacionar mal com as pessoas, porque a comida, gente, ela não é do demônio também, ela é uma fonte de prazer, né? Só que é importante saber comer e saber escolher, né? Então, são coisas que... E também quando a gente fala aqui uma educação alimentar, não quer dizer que você vai numa festa e não vai dar uma chutadinha no pau da barraca, tá? Porque faz parte também, gente. Ou você está de férias, ah, não, gente, né? Eu acho que tem uma nutricionista que eu Perfeito. fiz uma live com ela, Adolfo, e ela falou assim: não tem 100%. Se a pessoa fizer 80%, Tá tá lindo. excelente, excelente, porque Perfeito. os 20% errado, o organismo dá conta. O problema é que as pessoas fazem ao contrário. Elas fazem 80% errado, mas elas querem que dê certo. Com os Mas a conta 20% não certo. fecha. A conta não fecha fazendo 80% errado. Então, quando você Perfeito. tem 20 anos de idade, é um metabolismo. Quando você tem 30 para frente, é outro metabolismo. Então, presta atenção no que você está plantando, que você vai colher, querendo ou não querendo. É Não, isso, Regina, Adolfo? perfeito isso que você falou agora, até porque
é outro metabolismo e é outra regulação hormonal. Então você vê que a sinalização e comunicação entre os tecidos, ela vai mudando. E isso muda tanto as demandas quanto as respostas. Então, por Uhum. exemplo, você pega uma paciente com, vamos colocar uma menina de 45, tá bom? Ela Tá. não está ainda, digamos que ela não passou ainda pela data, pelo momento da menopausa, mas ela já se encontra no processo climatérico. Então ela já tem alguma flutuação hormonal. Dependendo de como esteja esse padrão, ela pode ter uma dificuldade de ter uma resposta muscular. Se isso não for observado, o exercício vai ficar comprometido. O exercício comprometido, fazendo com que esses músculos não produzam as miocinas corretamente, vai alterar o apetite, vai alterar a taxa metabólica, então vai alterar o resultado prático. Então vai dar aquela ideia que ela está fazendo exercício, ela não está vendo resultado. Isso desestimula o tratamento. Desestimulou aqui, Regina, ó, acabou tudo. Porque tudo começa e termina aqui. Na nossa mente, assim. Tudo é a mente. E é por isso que eu falo uma coisa. Você estava falando um negócio importante sobre o paciente que busca e não encontra. Igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Regi, para mim a explicação para isso passa por alguns elementos que são muito claros e a gente observa com facilidade. O primeiro eu já citei. É você não entender o que você está buscando. Enquanto as pessoas continuarem procurando um peso, um número de peso, elas vão 90% das vezes se frustrar. Porque o peso não reflete a sua saúde e o peso não reflete a sua funcionalidade. Obrigado, Ritinha. Então, o que acontece? Eu falo aos meus pacientes hoje para eles fazerem uma avaliação subjetiva funcional. Então, o que é isso, Regi? É aquela coisa, você consegue se abaixar e levantar sem precisar se apoiar em nada? Você Uhum. consegue dar um pique de 100 metros, uma corridinha? Você consegue pular para pegar uma coisa em cima de uma estante? Você consegue empurrar um armário leve, digamos, não precisa ser pesado, mas usando seu corpo todo, ou puxar? Essas são funções fundamentais que o corpo tem que ter. Se você consegue fazer essas coisas e você está agradado do que você vê do seu corpo, a rigor, você está funcionalmente magro. Do ponto de vista funcional. A gente soma isso à avaliação clínica e à avaliação laboratorial. Se isso tudo estiver ok, o peso, Regis, não importa para absolutamente nada. Se isso tudo estiver ok, o peso não vai ter nenhuma importância. O único É. número que eu persigo com meus pacientes, Regina, é a circunferência de abdômen dentro de um limite que seja mais ou menos a metade ou menos do que a altura em centímetros. Então, assim, trabalhando dessa maneira, eu acredito que muitas pessoas, inclusive, que ainda buscam um número, vão parar para avaliar e vão ver que elas já estão bem. Uhum. Ao Sim. mesmo tempo, Regi, que outras que acham que já estão bem porque acharam o número, vão ver que não estão bem. Vai, continue, É. desculpa. Eu acho que eu vou te dar de novo meu próprio exemplo, né? Hum. Há uns anos atrás, eu estava pesando pouco. E eu fui fazer uma avaliação com o personal. Era tipo um dos meus pesos mínimos agora de adulta. Só que eu não tinha músculo, né? Não tinha músculo. Muito Então eu comum. era flácida. E eu fui fazer ginástica, né? E ele falou assim para mim: você é uma falsa magra. E eu me sentia magra. E eu falei: como assim falsa magra? Eu tô no meu menor peso. Ele falou: mas isso aí é tudo banho, é tudo gordura. Ó, nós temos que queimar isso e pôr músculo. Eu fiquei horrorizada com aquele homem. Eu cheguei em casa, falei para minhas amigas: olha o que aquele homem me falou. Elas ficaram bravas. Vou brigar com esse personal, nunca mais volta lá. Ai, que homem ridículo. Bom, passou-se um tempo. Hoje em dia, aí fechou tudo, veio a pandemia, não fui mais na academia, e agora eu voltei a malhar, e é muito interessante isso, que agora eu entendo perfeitamente o que ele quis falar, né? Porque hoje em dia eu já estou pesando bem mais do que eu pesava, mas eu estou com muito mais músculo e muito menos gordura que naquela época. Mas se eu Perfeito. fosse pensar só no peso, eu ia falar, nossa, eu estou gorda, né? Porque eu tô uns 3 ou 4 quilos acima do que eu era quando ele me chamou de falsa magra. Então, você acha que a bioimpedância também tem um valor bom nessa avaliação?
A bioimpedância é uma ferramenta. É uma ferramenta que, se for executada certinho, ela é legal. Em geral, essa execução não é tão certinha. Porque a Uhum. bioimpedância, para você fazer perfeito, né, Regi, a gente tem que tomar cuidado até com a temperatura da sala. Então, Hum, eu sou meio antiquado nesse caso, tá? Os hum. nutris lá do consultório trabalham fundamentalmente com o método de Pollock, né? Para fazer as medições e chegar às conclusões dos percentuais, análises segmentares e tudo mais. E eu sozinho no consultório, eu só meço o abdômen. No caso das meninas, o abdômen e o quadril. E mais nada, Regina. Eu meço isso e pergunto sobre aquelas coisas que eu te falei, sobre Uhum. essas capacidades físicas. E eu nem me preocupo com isso nas primeiras consultas, Regi. Tá. Porque o que eu preciso ajudar meu paciente no início é a se compreender, digamos assim, né? Entender o que que ele busca, o que que ele precisa. É muito comum o paciente chegar lá pensando que ela vai me pedir para emagrecer. E depois a gente começa a conversar, a gente descobre que tem um monte de etapas para fazer antes disso. Um monte de Exatamente. coisas, né? E que Por envolvem falar nessas psicoterapia, inclusive. etapas, Ah, uma das etapas é o intestino, né? Que adotou. perfeito, perfeito. Então, muitas pessoas sofrem de uma condição. Bom, é quase universal. Eu pego crianças com desbiose, né? E eu explico todos os dias, diversas vezes no consultório, essa questão, porque ainda mais na dermatologia, o intestino fala com a pele, né? Diretamente. E também na nossa parte hormonal e também no nosso peso. Então, um Perfeito. paciente com desbiose, todos nós, queridos, temos bactérias no intestino. Todos. Ainda bem que temos, porque elas fazem É, um filtro. Então, a gente come o alimento, chega lá no intestino, metabolizado, né? E o intestino, essas bactérias, esse filtro, olha para o alimento e tem vitamina, ele absorve. Toxina, ele excreta, vai para o cocô. Mas o que é desbiose? É uma alteração na quantidade de bactérias. Então, eu posso ter mais bactérias patogênicas do que bactérias boas. E essa desbiose dá um desequilíbrio no nosso organismo. Por quê? Porque mesmo eu comendo bem, mesmo eu suplementando vitaminas, quando chega no intestino bagunçado ou desbiótico, ele olha e fala: isso é vitamina? Isso é toxina? O que é isso? E às vezes a vitamina vai para o cocô. E a toxina entra na gente. De onde vem a toxina? De tudo, gente. Do ar que a gente respira, dos alimentos industrializados, dos alimentos in natura com agrotóxicos, de medicamentos. Então, tudo faz essa bagunça. E o nosso próprio estresse. Então, gente, uma pessoa com desbiose intestinal, que na minha prática clínica é uns 90% por aí, tem que tratar também para emagrecer. É isso? ah, com certeza, Regina, você disse tudo. A desbiose interfere na capacidade de absorção e digestão, e a desbiose interfere no pensamento. Porque em Uhum. desbiose você promove inflamação do intestino. Promovendo inflamação do intestino, você acaba promovendo indiretamente a neuroinflamação. Isso altera o comportamento, né? Nós podemos dizer que o paciente que tenha uma frequência maior de estado desbiótico, né, ao longo dos seus dias, ele pode ter até compulsão alimentar por causa disso, né? Então, uma vez tendo aula com o Bruno Zilber, meu grande amigo e mestre ali, é o cara que eu gosto mais, ele falou, né, que é como se os microbiota intestinal transformasse o paciente num zumbi e ele fosse, nesse estado de zumbi, comer sem nem perceber, né? É a fome Então, emocional. a fome emocional, a fome inflamatória, vamos chamar assim, né, Regina? A fome da neuroinflamação, ou a vontade de comer da neuroinflamação. Então, não tem jeito. Os pacientes que tendem a se manter no estado desbiótico, né, porque é importante o pessoal entender, Regina, que todo dia, gente, você vai ter desbiose e eubiose. Desbiose e eubiose. Eubiose é o estado normal. Quando você come, você vai fazer desbiose por alguns minutos ou horas. E depois isso tende a normalizar. Só que algumas pessoas não normalizam tão fácil. Ou fica por mais tempo sem normalizar. Que é o que a Regina fala, a pessoa que está sofrendo em desbiose. A gente precisa corrigir.
Porque se a gente não corrige, é como se a gente estivesse tentando, né, Regi, plantar numa terra que não está preparada para receber as sementes, não está preparada para Exatamente. desenvolver aquela cultura, nada de bom vai poder ser desenvolvido ali. Então, de fato, o cuidado com o intestino, ele vem antes de tudo, né, Regina? Tem que ser a primeira coisa, né? Eu acho que para você também. Então, já respondemos aqui uma pergunta. Detox intestinal auxilia na perda de peso? Sim! Agora, eu É, queria que você falasse um pouquinho, querido Adolfo, do efeito sanfona. Porque tantas pessoas engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece e ficam decepcionadas a vida inteira. Por quê? em geral, nós temos muitas respostas para essa pergunta, mas eu vou dizer dentro da minha prática, né, o que que eu mais observo. Em geral, essas pessoas ou emagreceram por métodos que não deveriam, como você citou muito bem, aí dá aquela emagrecida de 10 quilos em um mês e engorda 15 no outro, né? Isso hoje acontece demais, porque hoje tem se praticado algumas coisas na nossa área, Regina, que realmente eu estou me revoltando já. Como a ideia, por exemplo, de você usar um análogo de GLP-1 para sempre, porque como a obesidade é crônica, o remédio também vai ser. Pelo amor de Deus, isso é impensável, né? É, Então, ou essa pessoa emagreceu por uma via que não deveria, ou então, Regi, ela emagreceu pelo motivo errado. sim, E isso eu vejo o tempo inteiro. Eu vejo tantas pessoas não conseguirem emagrecer por não ter o motivo correto, quanto não conseguirem se manter magras por não ter o motivo correto. E essa coisa do motivo, ela vai muito profundo na mente do paciente. Porque isso vai lá na mente primal, vai lá no animal interior. Tem que ter um motivo de fato. Então, vou te dar um exemplo, Regis, que você deve ter aí. Sabe aquelas meninas que são gordinhas, mas têm um corpo lindo? uhum, Você já viu coisa mais difícil para emagrecer? Porque ela tá gordinha, ela acredita e sabe que deveria emagrecer, mas ela tem um corpo lindo, ela tem um rosto lindo e todo mundo paquera ela e o namorado dela ou o marido adora ela. é, Porque ela tem dificuldade de emagrecer? Porque a rigor, do ponto de vista de um aspecto evolutivo específico e importante, que é esse posicionamento diante dos pares da espécie, ela tá ótima. E como é que a gente diz que sim, ela tá ótima? Se os outros a admiram, se os outros a procuram, o subconsciente dela registra o quê? Que ela está muito bem. Então ela perde um motivo. Ao mesmo tempo, usando o mesmo exemplo, fazendo um paralelo inverso, quando alguém se separa, Regina, o que, que acontece? é, Emagrece, malha, fica bem e tal. Por quê? Porque, em tese, sofreu uma rejeição dentro desse aspecto evolutivo importante da espécie, que é ter ou não ter um par, capacidade reprodutiva e posicionamento diante do oposto. Então, assim, os motivos para mim são alguma coisa muito importante. Por isso que eu acho que a abordagem psicoterapêutica ela é muito importante. Enquanto a gente não tiver um entendimento bom do paciente, ele próprio não tiver entendimento bom do que passa na cuca dele, a chance dele ter sucesso nesse negócio fica cada vez menor. E aí entra justamente no que você usou esse termo que eu gosto muito também, que é efeito sanfona. Aí vai engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, porque não tem uma definição clara do porquê. Né? Então, essa é a minha visão. porque Porque para emagrecer, gente, cai naquilo que a gente falou no começo, né? A pessoa precisa ter um motivo e precisa entender que ela tem que mudar. Ela tem que ter mudança na qualidade de vida dela. Seja na alimentação, seja no sono, seja na atividade física, nos relacionamentos, em tudo isso. Ela precisa ter mudanças. Mudar é difícil, porém é possível e viável quando a gente tem um motivo. E esse motivo tem que sustentar essa mudança para que seja algo que a gente incorpore. Não adianta essa mudança ocorrer 2 meses, 3 meses. Por quê? Porque a célula de gordura, ela é danadinha. Quando a gente faz dieta, ela murcha, ela está aqui gordinha, né? Ela murcha. Mas ela fica lá quietinha. Ela não vai embora, aquela danada não vai embora tão fácil assim. Ela só vai embora quando ela morre. Morre, desgraçada, morre. A gente, mulher, fala isso. Vai embora. E a maldição não vai embora, ela só murcha e fica lá. Leva anos para essa Maldição é maldição. ótimo, É a Regina. maldição, gente. Aquela célula
igual eu quando engordei 20 quilos, ó. Redonda. Aí emagreci. Só que se você não mantiver por anos até, essa célula não vai ser eliminada. E ela fica ávida, ela fica faminta por gordura. E aí, quando você para a dieta, passou 2, 3 meses, você perdeu lá seus 10 quilos, está feliz da vida, e aí você entra com o pé na jaca. Nossa, agora eu posso comer, porque eu tô emagreci, agora vai. Aquela célula faz assim, tom, e pode ser que ela fique o dobro do tamanho. Então, esse efeito sanfona é isso, gente. A desgraçada não morre fácil. Entendeu? Ela fica lá perturbando a nossa vida. E o pior de tudo, gente, é quando a gente está brincando assim, mas é para a gente descontrair também, porque realmente essa célula, ela inferniza a nossa vida. Ela é necessária, mas é um inferno para ela sair da gente, né? Quando está de bem, ela produz adiponectina, que é uma substância muito importante para a saúde, né? Mas quando está de mal, produz um monte de problema. O mais interessante é que às vezes a paciente fala assim para mim, doutora, eu vou fazer lipoaspiração. Vou tirar a danada de lá. Então, eu vou contar para vocês o que acontece. Você vai lá, lipoaspira uma barriga, você tira 3 quilos de gordura. Aí você pensa, nossa, eu vou pesar no dia seguinte, eu vou estar 3 quilos mais magra. Não vai acontecer isso. Provavelmente você vai estar com tanto edema que você vai estar 1 quilo mais gorda na balança, né? Então, gente, não adianta. A gente tem que, como o doutor Adolfo falou, ter um motivo, ter um foco, né? Esse foco tem que ser real, né? Não tem que ser porque os outros acham que eu tô gorda, né? Então, o apoio de uma psicóloga, eu acho que vai muito bem. Agora, eu queria que você falasse uma perguntinha aqui, que é o seguinte. As dietas, antigamente, Adolfo, a gente tinha aquela coisa. Tem que comer de 3 em 3 horas, porque daí você não vai ter tanto apetite na próxima refeição, etc e tal. Hoje em dia, a gente vê assim muitos trabalhos falando do jejum intermitente. Eu, particularmente, amo o jejum intermitente. Para mim, faço atividade física em jejum e rendo muito mais, porque há anos faço isso. Não estou aconselhando ninguém a ir ficar sem comer, subir na esteira, cair, rachar a cabeça e falar que fui eu que mandei. Mas assim, queria que você falasse o que você orienta. Come de 3 em 3 horas, faz jejum intermitente ou, de novo, depende do caso. Vamos lá, Regina. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe volta do Rio de Janeiro, minha mãe é nutricionista, né? Dizendo que estavam usando um método diferente para que os pacientes aderissem a dietas, que era fazê-los comer de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas, para que eles não sentissem fome e, não sentindo fome, não lembrassem mais da dieta anterior e conseguissem se adaptar à dieta nova. E a primeira vez que eu vi esse conceito foi assim, como uma estratégia dietoterapêutica. Uma estratégia, Regina, que se for usado assim como estratégia, te digo, pode ser útil para um processo transicional. Mas nunca teve nada a ver com acelerar o metabolismo, que é o que o pessoal falava muito, ainda fala, e nem com, aí vem a pior parte, Regina, dizer que o organismo precisa comer de 3 em 3 horas. Pelo amor de Deus, isso é uma estupidez abissal. Que nosso organismo é um organismo sobrevivente cujo estado natural é muito mais o jejum do que o alimentado. Eu estava no zoológico, aí de repente o tratador da onça veio contar pra gente, olha, vocês estão vendo ela aí? Se eu entrar ali agora, ela não me faz nada, porque ela comeu hoje. Então, ela tá mansa, tá tranquila, não tem problema nenhum, que ela já me conhece, então não vai ter problema. Elas comem, olha só, Regina, que interessante, elas comem a cada 8 a 10 dias. Olha. Isso foi o que o tratador disse daquelas onças que estavam naquele zoológico. A cada 8 a 10 dias, o que acontece? Ela faz uma refeição, que é basicamente vísceras e algo de músculos, e aí depois ela fica esses dias todos o quê? Nutrida, alimentada e processando tudo aquilo.
Nosso organismo é muito mais parecido com a onça. Nós Uhum. somos topo de cadeia alimentar. Então, se a gente tem uma alimentação de fato com densidade nutricional, e aí eu sempre chamo, viu, Regina, para a importância dos alimentos de origem animal, porque é onde está a verdadeira densidade nutricional, ou seja, muita nutrição por cada centímetro cúbico, né? Então, se você trabalha com alimentação nesse sentido, a quantidade de refeições que você vai fazer pode ser cada vez menor, chegando ao ponto de ter pacientes que praticam aquele protocolo OMAD, né? One meal a day. Então, é uma refeição por dia. Tem pacientes que vivem extremamente saudáveis e felizes, fazendo, Regina, uma refeição por dia. Então, mais importante do que a quantidade de refeições vai ser a qualidade, o quanto elas te atendem e qual a sua capacidade de digestão, absorção e processamento. É aquela história, né? Agora, uma perguntinha. Esse jejum intermitente sempre também não vai causar um estresse oxidativo no organismo? Essa pergunta é porque eu faço, adoro, mas conversando com algumas nutricionistas e lendo um pouco a respeito, elas me orientaram a não fazer sempre, no máximo 4, 5 vezes por semana. E o que você acha disso? Regina, repare, poucas coisas causam mais estresse oxidativo do que o ato alimentar. Então eu pensaria exatamente o oposto. Então, até porque o processamento dos combustíveis é oxidativo, né? Então, eu não consigo encontrar muito motivo, mas eu prometo a você que eu pesquiso isso melhor, tá? Porque você vai produzir mais corpos cetônicos. Porque eu faço atividade física moderada todo dia, né? Exato. E em Então, jejum. em jejum, Isso, né? isso aí. Isso é bom demais, mas para pensar, você está cheio de corpos cetônicos, que Sim. são formas energéticas bem eficientes e intermediárias. Bacana? O que você for produzir de oxidação ao longo do processo de obtenção de energia está dentro do cálculo base que o seu organismo vai trabalhar desde sempre. Se a gente mantiver um suporte bom de antioxidantes, e eu não estou nem falando da suplementação intensa, tá, Regina? Estou falando da alimentação equilibrada o suficiente para tanto, tá? É, não vejo problema. Eu preciso de quê? Boa atividade mitocondrial. Se eu não me encho de açúcar, eu estou dando um dos maiores estímulos para a boa atividade mitocondrial. Se eu garantir vitaminas B1, B2, B3, B5, ácido lipoico, já está bem legal, tá? Tem mais coisa, mas vamos pelo básico. E o magnésio, né? A gente Já. teve essa pergunta, suplementos. Então, fala rapidinho aí. Vamos. Eu sou um apaixonado por suplementação, que meu trabalho A começou gente aos... pode fazer uma live só disso, mas agora Pode, repete esses pode. rapidinho esses que você falou. É que minha vida profissional começou aos 14 anos com comércio de suplementação e treinamento de vendedores de suplementos nutricionais, né? Que Então, há legal. 30 anos atrás eu trabalhava com isso. E eu sou apaixonado por suplementos pelo seguinte, veja bem, eu vejo a gente, Regi, como urbanoides, tá? Então, urbanoides são seres humanos submetidos à vida urbana. Nossa necessidade micronutricional não é de um ser humano bucólico de vida campestre. Então, pela questão do estresse, exposição a radiações, poluições, toda a nossa dinâmica de vida é diferente, eu acredito que nossa necessidade micronutricional seja muito mais alta. Por isso eu sou um grande entusiasta da suplementação. Eu acredito que uma alimentação bem equilibrada e rica em micronutrição pudesse ser suficiente se a gente tivesse, Regi, vivendo numa cabana, sabe? Na beira de um rio, preocupado só se vai chover, se a galinha vai botar o ovo. Eu acredito que a gente poderia, talvez, viver muito saudáveis só com alimentação. Mas pensando no grau de demanda, Regina, tira por nós, médicos, por exemplo. Pensando no grau de demanda que a gente vive, será que só o que está no alimento é o suficiente para essa vida que a gente vive? Eu, particularmente, acredito que não. Então, eu sou Com o totalmente nosso solo favorável. empobrecido ainda. Pois é, então eu sou totalmente favorável e pratico isso para mim e para os meus pacientes, ao uso de suplementação nutricional, né? Alguns suplementos aí para obesidade, você falou. Fala de novo. Complexo Vamos B, lá, ó. magnésio. Fala Vamos os ter que ter um cinco. complexo. Vamos lá. Então vamos ter que ter um complexo B muito bem equilibrado, todo presente.
vamos ter que ter magnésio, isso é inquestionável. Pensando na questão do estresse oxidativo mitocondrial para o processo todo, a gente tem que pensar em manganês e temos que pensar em zinco e selênio, tá? E a N-acetilcisteína, pronto. Porque é interessante o pessoal lembrar o seguinte, se eu vou aumentar o uso de um combustível, o uso dos combustíveis, pessoal, no nosso corpo, ele é feito por um processo catalítico, oxidativo. Então, eu vou aumentar a produção de radicais livres. Então, eu tenho que me preocupar com a taxa de oxidação, que vai aumentar um pouquinho, especialmente dentro da mitocôndria. Quem segura isso dentro da mitocôndria é superóxido dismutase do tipo 2, dependente diretamente de manganês. Tem que ter manganês. E fora da mitocôndria, superóxido dismutase tipo 1, dependente de cobre e zinco. Ah, tem que ter o cobre. Uhum. Tudo isso vai ser equilibrado pelo sistema de controle antioxidante que começa no NADH mais H+, que vem da atividade mitocondrial. Então, por isso, o complexo B. Então, assim, dá para colocar mais coisa, Regi. Dá para colocar a coenzima Q10, dá para colocar o PQQ, dá para colocar o transresveratrol, o ginostema pentáfilo. Não faltam opções. E observe, nenhum desses que eu falei nem limita apetite, nem acelera Sim, são os metabolismo, porque, pessoal, curedes, isso não são os existe. curedes. A Pois doutora é. Mônica Demier, a nossa próxima Ah, convidada da Moniquinha! semana Pronto. que vem, ela entrou aqui, olha, é um prazer, gente, uma outra querida, que ela também, eu Moniquinha, vi minha umas amiga de fotos muito dela. tempo. A Mônica, eu mulher coloquei no biônica. meu stories uma foto minha de 30 anos atrás, gordinha. Eu vi que você colocou também no seu feed uma foto de alguns anos atrás, não gordinha, você estava só um pouquinho mais, que nem diz meu personal lá, falsa magra, né? Então vai ser legal, porque semana que vem a gente vai falar se é possível atingir o corpo mesmo na idade madura, né? Porque às vezes a gente chega nos 50, nos 60, né? E a pessoa fala, nossa, agora a vaca já foi pro brejo, não adianta mais, né? Agora é caixão e vela preta. Acho que não é não, né? Não, é possível sim. E ela vai falar Doutor sobre isso com vocês Adolfo, muito bem. fala uma coisa pra gente. E os Diga. chás emagrecedores, emagrecem mesmo? Vamos lá. Regina, essa pergunta é muito boa. Eu não sou um entusiasta dos chás, em geral, para nenhuma função, porque eu não os conheço o suficiente. E porque eu tenho dois grandes amigos, um farmacêutico e um da medicina tradicional chinesa, que trabalham com isso e me mostram a complexidade que é você preparar um chá simples. Quando eu vejo o grau de complexidade que isso tem, eu tenho muito medo de trabalhar prescrevendo isso. Uhum. Então eu já não trabalho com chás. E aí, vindo para outro ponto, qualquer substância que se dispõe a ser emagrecedora, Regina, vai depender muito do paciente, do que ele precisa, do que ele quer e do quem ele é. Então, generalizar isso quase nunca vai dar certo. É por isso que eu tenho uma luta grande contra esse kit básico, viu, Regi, que é anfetamina com análogo de GLP-1, para todo mundo. É. Tá errado. Tá errado. Tá? Então, assim, a gente tem que ter um bom senso grande, uma responsabilidade grande para trabalhar com essas coisas. Apesar de eu dizer para você que eu não acho que ninguém morreu por causa de substâncias emagrecedoras, tá? Isso é outra Sim. questão. Mas, Uhum. assim, isso precisa ser feito com mais responsabilidade. O que que acontece? Nós temos alguns colegas que querem vender a saúde como se vende um sapato. Então, assim, esse sapato que eu te vendo cabe no seu pé mais confortável e vai ser mais barato. Você vai ter um resultado imediato. Pessoal, vamos gravar uma coisa? Regina sabe do que eu vou falar, mas eu vou falar para vocês que estão nos assistindo. Não existe atalho em saúde. Não existe resultado barato. E não estou falando de custo só financeiro, tá? Tudo que Uhum. vocês forem mudar, principalmente que forem mudar, vai custar caro. Ou em tempo, ou em dedicação, ou em dinheiro, tá? Vai depender do que você queira mudar. Então, não caiam nesses contos do vigário, tá bom? Principalmente quando é assim, para você usar um monte de drogas estranhas e o médico olha para sua cara e fala assim: "Ah, não tem nada não, que nada, isso aí não faz problema nenhum não para você". Cuidado, pessoal, que nada é tão fácil assim, tá bom? Lembrem É. sempre que não tem nada mais sedutor do que o Satanás, tá? Então, vamos lembrar disso. Lembrem aí das mitologias, todas elas, as figuras malignas sempre são extremamente sedutoras e sempre convencem muito bem. Então vamos ficar ligado nisso. Adolfo, Oi. remédios.
Remédios ajudam? Remédios inibem o apetite. Eles ajudam mesmo ou só pioram as coisas? Perfeita pergunta. Regi, eu sou apaixonado por remédio que seja usado na hora certa, na dose certa, para quem precisa. Então, o que que acontece? Tem paciente que precisa de remédio? Tem. Só que isso é extremamente individual. O que eu vejo de errado hoje é a generalização da conduta. Então, é aquela coisa, Regis, se você quer perder 500 gramas e eu preciso perder 15 quilos, vão nos dar o mesmo remédio, os mesmos remédios. Isso está errado a um nível tão absurdo que eu questiono até se é um médico ou se é só um formado em medicina, que eu faço essa distinção, tá? Tem os médicos e tem os formados em medicina. Então, assim, eu quero muito que o pessoal grave isso que eu estou falando. Todo remédio é bom. Todo remédio é bom se for usado correto. O que não presta, às vezes, pessoal, é o prescritor, não é o remédio. Então, se eu vou usar um remédio para controlar o apetite, Regi, digamos, eu tenho um paciente em processo compulsivo. Processo compulsivo de fato, tá? Com diagnóstico. Não estou falando de quem gosta de beliscar. Paciente em processo compulsivo, que tem um transtorno alimentar, transtorno de compulsão alimentar, ele vai precisar de medicação. É uma necessidade. O paciente em franca síndrome metabólica, muitas vezes a medicação pode ser alguma coisa que vai fazer com que ele consiga fazer dieta. Só que isso é feito, Regi, com um carinho, um cuidado, uma delicadeza muito grande para que a gente consiga fazer o quê? Ele vai melhorando, o remédio vai saindo, sabe? Para poder daqui a pouco ele ficar sem aquilo. E essa é a parte, Regi, que eu falo pessoal que nosso trabalho tem muito de artístico, né? Essa é a parte onde entra a arte, da gente conseguir fazer essa esculturinha assim comportamental de uma forma muito delicada e bonita, né? Ah, gente, está quase chegando no fim da nossa oficina e tem um Oh. monte de pergunta ainda. Eu Regina, acho que eu vou ter que convidar o doutor Adolfo para mais uma vez. O que que já você acha, aceito, já gente? aceito. Olha, para Ó, mim é mas uma felicidade. última perguntinha aqui, Diga. que nós mulheres, eu não, graças a Deus, mas eu recebi um monte dessa pergunta. Eu sou viciada em açúcar, eu sei que eu não devo comer açúcar. Pelo amor de Deus, pergunta para o doutor Adolfo, me fala o que que eu faço, se tem algum doce que seja menos pecaminoso para aquela maldição da célula adipócita. Poxa, vamos lá. Excelente pergunta, tá? Gente, o açúcar, vamos falar na glicose, né? Não, vamos falar no açúcar de mesa, a sacarose, né? Que é a glicose com a frutose. Tem um potencial aditivo, sim, um potencial de vício, sim. Porque excita o cérebro mais ou menos nos mesmos lugares que a cocaína excita. É claro que a potência de vício é extremamente inferior, tá? Não dá para comparar diretamente. Mas o mecanismo é parecido. Então você pode sentir essa necessidade por vários motivos. A primeira coisa que tem que ser feita para tentar tirar você de um problema como esse é buscar o entendimento do porquê você tem essa dependência. É uma questão química? É comportamental? É uma reminiscência do seu passado? É um registro que você tem na sua cuca? Então isso precisa ser desvendado. A partir do momento que a gente desvenda isso, Regi, nós temos suplementos, terapias comportamentais, temos medicamentos, temos diversas coisas que podem ser usadas, mas vai depender do caso. Então, por exemplo, Adolfo, mas a garcinha camboja é boa para controlar a vontade de comer açúcar. Isso é verdade? Para muitas pessoas, sim, mas não é para todas. Ah, Adolfo, eu vou tomar picolinato de cromo em dose alta. Diminui a vontade de comer açúcar? Não, não diminui. Não perca seu tempo com isso. Picolinato de cromo é excelente para melhorar a resposta insulínica, para quem tenha uma franca síndrome metabólica e para quem tenha uma deficiência de cromo. Se você não tem esses dois fatores, não vai te ajudar. Então, pode parecer, pessoal, às vezes umas respostas meio vaselina, meio evasiva, mas não é isso não, tá? É porque essas coisas são realmente individuais. Por Então, para exemplo, poder... eu vou falar o meu exemplo, né, gente? Vá. O que que eu falo para o paciente? As coisas que eu fiz quando eu fiz a minha dieta. Lembra? Eu estava fofão, né? Meu marido fala que a minha bochecha tampava meu nariz, assim, né? De tão grande que era, né? Ele me avacalha, Adolfo. Ele falava assim, nossa, como você respirava? Mas aí o que que eu fazia? Porque
Porque quando a gente está fofão, a gente não tem noção. Eu acho que eu engordei tanto que eu não tinha nem noção como eu estava, né? Eu fiquei meio doida. E é como você fala, eu era jovem, era bonitinha, então era paquerada, achava que tá tudo bem, continuava engolindo o mundo, né? Daí o que aconteceu? Cheguei no Brasil, meus pais não me reconheceram, né? Eu falei, opa, preciso fazer alguma coisa aqui. E aí eu pegava fruta, e é isso que eu falo para o paciente, assim, para diminuir um pouco a compulsão, aquela vontade de comer doce, doce, doce. Então, por exemplo, eu pegava uma maçã e punha no micro-ondas e punha um filete bem fininho de mel, uma coisa mínima, só para ter aquele prazer, sentir Para aquele quebrar aquela vontade, gostinho. né, Regina? Ou uma pera também fazia assim, porque a fruta, ela tem o próprio doce da fruta, né? Mas ela conseguiu, pelo menos para mim, fazer esse trampolim. Então, hoje em dia, eu não falo para vocês, eu nunca como açúcar, porque eu não sou radical em nada. Mas eu não preciso do açúcar, eu passo muito bem, obrigada. Agora, não me convida para uma festa de casamento que tem aqueles docinhos. Ai, aí eu enlouqueço, né? Aí eu Ô, Regina, enlouqueço. eu sou muito mais plebeu do que você. Não passa na minha frente com jujuba, sabe jujuba? Como? Ah, mas jujuba também que lembra a infância, né? Aí é aquela fome emotiva, né? Exato. Mas olha, Então você é vê que isso, legal? Ju. Você falou uma estratégia que você usou, que é válida e que para você foi muito boa, para muitas pessoas pode funcionar. E isso é bom. Eu acho, Regina, que a gente tem que analisar e o paciente também pode experimentar as coisas, desde que seja dentro de um limite de segurança, né? Que não envolva usar substâncias estranhas, que não envolva, pessoal, vamos combinar, que não envolva comprar remédio emagrecedor em propaganda do Instagram. Pelo amor de Deus. É, Cuidado, né? pessoal, quando vocês veem aquela propaganda assim, aprovado pela Anvisa. Olha, em geral, quando está isso estampado é porque é vagabundagem. Porque a maioria desses produtos só precisam de registro de produção, eles não são fiscalizados no primeiro momento. Só vão passar por uma fiscalização se houver algum tipo de denúncia. Então é muito fácil colocar aprovado pela Anvisa. Eu e a Regina, a gente podia botar uns negócios dentro de uma cápsula, botar tudo que fossem elementos nutricionais, falar que o negócio resolvia tudo e botar aprovado pela Anvisa, porque a RDC aceita isso, a Gente, resolução. eu ia terminar a live, mas teve aqui um comentário da Thaís que eu amo. Hã. Eu adoro sibutramina. Fala alguma coisa aí, Adolfo, que me deu até uma palpitação aqui. Vamos lá. Olha só, sibutramina é um medicamento, originalmente uma proposta de antidepressivo, né? Então, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, que tem um potencial de controle de apetite, mas pessoal que só funciona bem com mais ou menos 40% dos pacientes. Então já é o primeiro problema. Os outros 60, ou não funciona nada, ou faz o efeito exatamente inverso no seguinte sentido, dá uma depressão e angústia tremendas. Então, é uma droga que eu não gosto. É uma droga que eu digo para você. Você pode ter gostado, Thaís, de usar. De repente você está nos 40% que deu certo, mas eu particularmente não gosto de usá-la, porque não vejo tão bons resultados. E aí vem o grande detalhe que é o mais importante. Aí você emagrece pelo uso da sibutramina. Uhum. Como é que você fica sem ela depois? Olha, Olha a Regina, efeitambona. exato. Olha Esse o para nariz mim tampando. É. Esse, para mim, é o verdadeiro ponto. E é por isso, Regi, que quando eu estou dando aula para os alunos dessa área de emagrecimento, eu falo sempre uma coisa, ó. Não adianta, você pode trazer a autoridade do mundo que for para me dizer que a obesidade é uma doença. Eu vou continuar dizendo, obesidade não é uma doença. Obesidade é uma síndrome. E obesidade é uma síndrome de resposta fisiológica a condições inadequadas. O corpo do obeso, a princípio, não ficou obeso por disfunção. Ele ficou obeso por mau uso. Eu, quando engordei, eu não estava doente e engordei, certo? Eu fiquei doente por ter engordado, foi o contrário. O engordar foi a resposta fisiológica correta do meu organismo para as situações e circunstâncias ruins que eu estava submetendo ele. Então, por que eu estou falando isso? Porque, pessoal, acreditar que a obesidade é uma doença só serve para uma coisa: para vender remédio para obesidade. Não é doença? Se é doença, vai ter um curédio, né? Como a Regina fala bem. Vai ter um curédio. Só que não tem, pessoal.
Então não caiam nessa balela, tá bom? Qualquer remédio que se dispõe a ser um remédio para a obesidade, só por ter esse nome e essa indicação, já é, de certa forma, uma mentira. Ele pode ser uma ferramenta de trabalho para mim, para a Regina, para o Renato, tá? A gente pode, para a Mônica, a gente pode usar isso como ferramenta de trabalho. Pode ser algo que vai ajudar a alcançar alguma coisa, mas nunca vai ser o responsável pelo resultado. O responsável sempre vai ser você, que precisa mudar sua vida, seus hábitos e emagrecer. É isso aí, gente. Aquela parceria médico-paciente, né, onde você tem que sentar, fazer uma análise de caso para caso, né, para que de fato seja possível essa mudança, seja consistente e a pessoa consiga manter. A gente vai ter que encerrar a oficina, mas o convite já está feito, Já está né? aceito, já está aceito. Então, na próxima oficina, a gente pode falar mais sobre alguns medicamentos, que eu vi aqui algumas perguntas, sobre que tipo de atividade física você recomenda mais, aprofundar um pouquinho em suplementos, tá, gente? Vocês podem mandar as dúvidas, porque eu recebi muitas, muitas dúvidas, não deu para abordar tudo. Fico grata às pessoas que participaram, porque a gente faz a live para vocês, né? Então, vocês Perfeito. participando, vocês mandando as questões, isso faz com que a gente possa realmente tirar as dúvidas. E é esse nosso objetivo grande aqui. A semana que vem eu vou estar com a querida doutora Mônica. Vamos falar, você que está madura, é possível melhorar seu corpo? A jovem também pode assistir, tá? Porque hoje em dia eu estou vendo mais jovem baranga do que adulta baranga. Então, vamos abrir para todo mundo. Eu já estou brincando, gente. Mas, assim, doutora Adolfo, prazer enorme, gratidão grande. Você é um sábio. Quero Obrigado, você de novo aqui, porque não deu para responder nem metade, mas a gente tentou. E as suas considerações finais? Antes de tudo, eu agradeço a você pela sua delicadeza, sua gentileza, pela oportunidade de estar aqui falando para o pessoal que está nos assistindo. Obrigado a todos vocês que participaram, assistiram, mandaram suas perguntas. Atendam a solicitação. Coraçãozinho para ele voltar, senão ele não volta. Atendam a solicitação da Regina, pessoal. Mandem suas dúvidas para que a gente possa, na nossa próxima live, responder as dúvidas de vocês. É sempre uma felicidade e oportunidade ímpar estar aqui tirando as dúvidas de vocês. Se quiserem mandar perguntas também no direct, não se acanhem, por favor. Fiquem à vontade. Nós nos expomos assim na rede para que vocês usem justamente o nosso trabalho. Então, fiquem à vontade, muito obrigado, Regina, tá? E é isso aí. Estou pronto para a próxima. Vou estar publicando a live, tá certo, gente? E vocês sigam lá o Dr. Adolfo, que ele coloca assim informações preciosas no canal dele. E boa noite. Cuidem-se, amem-se, porque a nossa saúde é nosso bem mais precioso. Coraçãozinho, gente, coraçãozinho. Vamos sempre pelo amor. Olha isso aí. E pensa, será que é você? Vou encarar você? Porque isso aí. O melhor de tudo é estar bem. Perfeito. Valeu. Beijo grande. Boa noite.